Quem aqui é da Assembleia de Deus? Levante suas mãos. Claro que eles vão levantar a mão bem alta, né? Os assembleianos sempre se tornam o presbiteriano perfeito, vocês sabem, né? Os presbiterianos pensam que sorrir é pecado. E os assembleianos fazem... Na minha igreja em Pensacola, eu acho que mais de 100 membros da nossa igreja são... eram assembleianos e agora estão trazendo um pouco mais daquela paixão e sorriso para a nossa igreja. Outra coisa que eu quero dizer que é sempre um prazer estar com meu amigo Peter Lightheart. O mentor dele foi o meu mentor, James Jordan. Nós trabalhamos 3 anos juntos em Pensacola, Florida. E é um dos meus grandes privilégios na minha vida. E também é um privilégio poder falar numa língua que ele não vai entender. Então, isso significa... Então, ele não pode me corrigir, né? Vamos terminar então, nessa segunda palestra aqui, eu quero falar um pouco sobre continuar onde terminamos. E eu não vou completar os 4 capítulos, claro que vocês se quiserem mais informação, o comentário está disponível pelo Monergismo. Mas vamos continuar então na persistência dos marinheiros que falamos na última vez. Os marinheiros remaram, vocês se lembram, no fim do capítulo 1, com esforço para fazer o navio voltar para a terra. E talvez... se nós esforçamos bastante para chegar à terra, Deus se compadeça. Talvez Deus vai ver os nossos esforços para salvar Jonas e Ele mude a sua ideia, né, através dessa grande tempestade, né? Mas, claro que eles vão entender que não se pode mudar os decretos de Deus não podem se mudar. E, finalmente, eles chegam à conclusão definitiva, né? Que a conclusão é que, na verdade, não há como fugir da presença de Deus. Os salmos falam sobre isso em várias vezes. Então eles dizem, clamaram ao Senhor e disseram, Yahvé, rogamos-te que não nos deixes perecer por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue inocente, porque tu, Yahvé, fizeste o que foi do teu agrado. Jonas tivera seu momento profético, mas agora é interessante que os papéis mudam um pouco, né? Agora são os marinheiros gentios que agora assumem esse papel profético do livro de Jonas. É uma mudança extraordinária que nós percebemos aqui no livro, né? No versículo 6, eles pedem que Jonas clame a um Deus genérico. Já no versículo 14, agora tudo muda, né? Agora eles clamam o nome de Yahvé, Senhor. Eles usam o nome de Deus, que é o nome de Deus da aliança. Não mais de uma forma genérica, mas agora com referência ao Deus da aliança, o Deus do pacto com o seu povo. E agora eles precisam agir. Agora, vocês se lembram também no livro de Gênesis, se lembram da história de Abraão? Ele foi ordenado a sacrificar seu próprio filho, e aqui os marinheiros recebem essa mesma instrução, né? Eles recebem implicitamente a instrução de lançar um homem à morte. É uma prova da fé que eles não adquiriam. Em versículo 15... em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar. Essa linguagem de expiação, essa linguagem de sacrifício. E a próxima frase diz, e a fúria do mar se acalmou. A fúria do mar se acalmou através do sacrifício de Jonas. Jonas é lançado ao mar e transforma-se em um tipo de substituto messiânico. Ele dá a sua vida para a salvação daqueles homens, né? Mais tarde nós vamos ver no livro de Romanos que o apóstolo Paulo também, como ele é o Jonas maior, né? O Paulo é o grande missionário dos gentios. Ele diria que ele pedia a Deus para que matasse ele, se isso significasse a salvação dos seus irmãos. E aqui, um jogo de palavras digno de atenção aqui, o termo hebraico tuhul, que traduzido em português lançar ou arremessar, geralmente é associado à morte no Antigo Testamento. É uma imagem de substituição no Velho Testamento. Em 1 Samuel nós conhecemos aquele caso, aquela narrativa no Saul arremessou sua lança contra Davi para matá-lo, né? É a mesma palavra, a mesma ideia aqui. Quer você tenha um êxito ou não na sua tentativa, a ideia de lançar ou arremessar é a ideia de matar ou destruir alguém ou alguma coisa. E esta palavra aqui aparece 14 vezes no Antigo Testamento e quase sempre carrega essa conotação negativa aqui, como morte ou como exílio também. E agora Jonas é lançado ao mar
como sinal que Israel também será lançado ao exílio no Velho Testamento, uma espécie de morte. Toda vez que você vê a linguagem de exílio, entenda que é a linguagem da morte no Velho Testamento. Ele lança para matar, né? E Jonas é lançado ao mar, e o que temos diante de nós é também uma espécie de morte também. Mesmo com Israel, mesmo com Jonas. Você vai entender, você vai ver essas conexões. O que acontece com Jonas, acontece com Israel. O que acontece com Adão, acontece com Israel e com Jonas. E o que acontece com Adão, com Israel e com Jonas, acontece com Jesus Cristo. A diferença é que Jesus cumpre a lei perfeitamente. A diferença é que Jesus aceita essa jornada, essa trajetória com perfeição. E o resultado é que o mar cessou da sua fúria aqui. A resposta à salvação de Deus é gratidão. Veja o versículo 16. Então esses homens temeram muito Yahvé, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos aqui. Naturalmente, o que está acontecendo aqui no livro de Jonas é uma prefiguração do que vai acontecer quando Jonas for a Nínive, né? Ele não pode escapar do seu chamado profético. Deus vai sempre encontrar uma forma, através da criação, ou através de qualquer forma, para trazer os seus profetas de volta. A palavra do Senhor será eficaz, ainda que seja apesar de Jonas. E aqui existe também um contraste claro entre os marinheiros gentios e Israel. Deus, durante o Velho Testamento, mandou vários profetas a Israel, vários profetas, mas o povo não se arrependeu. Mas o que é interessante é que esses gentios recebem um profeta único, né? Uma mensagem curtíssima. E o que acontece? Eles se arrependem e se prostram em arrependimento aqui. Os papéis são invertidos aqui. Os gentios mostram a resposta correta à palavra de Deus, mas de adiante a história vemos que são os gentios que se mostram ávidos por aceitar Jesus, enquanto os judeus repetidamente o rejeitam. Em Jonas capítulo 3 vamos ver também essa mesma situação se repetindo. Ele prega uma palavra bem curta aos marinheiros, eles se arrependem, e no capítulo 3 ele prega uma palavra também bem curta ao povo de Nínive, e eles se arrependem também. A mínima palavra profética também transforma outro povo gentil, considerado o povo naquela época mais bárbaro da terra, o povo mais violento daquele antigo mundo aqui. Agora, vamos falar um pouco sobre o que acontece nesse momento aqui. Jonas é lançado ao mar, vocês sabem a história aqui, claro. E Jonas tem sido lançado ao mar. Não se esqueça que a linguagem de se lançar, de arremessar, é uma linguagem que tem a intenção da morte, né? Ele é lançado ao mar, e depois, versículo 17 diz, e Yahvé, eu quero que você sempre se lembre dessa linguagem aqui. Yahvé não é um Deus genérico, é um Deus específico, é o Deus da aliança com o seu povo. E o Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe aqui. Deus, como o tema consistente do livro de Jonas, Deus está sempre ordenando as coisas. Ele ordena a criação, Ele ordena o peixe, Ele ordena o chamado de Jonas. Ele ordenou um peixe, o que significa que quando tentamos avaliar ou provar se alguém realmente poderia sobreviver dentro de um grande peixe por 3 dias e 3 noites, precisamos levar em conta que se tratava de um tipo específico de peixe aqui no livro de Jonas. É um peixe que foi designado, desenhado por Deus. E a ideia fundamental aqui é que era um peixe preparado divinamente aqui. Um tipo particular de peixe para aquele propósito. E uma pergunta que sempre entra nessas conversas aqui, a pergunta que é a seguinte: temos alguma lógica bíblica para determinar, talvez não de uma forma definitiva, mas com certeza de uma forma aproximada, que tipo de peixe foi usado aqui? Que tipo de peixe foi ordenado por Deus no livro de Jonas? Agora, é interessante entender que o livro de Jonas, existe uma menção no livro de Jonas em 2 Reis capítulo 14, e no Novo Testamento Jesus usa o exemplo de Jonas como um exemplo da sua própria morte e ressurreição. Vocês se lembram? Cristo vai usar essa mesma história aqui como um paralelo profético da sua vida e da sua morte aqui. Então Jonas
nos prepara de uma forma assim para a semana da paixão, né? Quando você se lembra que Jesus será entregue à morte por 3 dias e 3 noites aqui. Então, consideramos esse grande peixe aqui por um momento. Jesus, de fato, se refere a essa criatura em Mateus capítulo 12, 35 a 40, 35 a 40 eu acho. Versículo 40 aqui. Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, isso aqui são as palavras do nosso Cristo, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. E esses temas simbólicos e tipológicos são muito importantes no Antigo Testamento aqui. Jesus, o que é interessante em Mateus capítulo 12, é que Jesus não usa a palavra tradicional para peixe ou baleia nos evangelhos, né? O evangelista poderia ter usado essas palavras. As palavras existem, claro, mas antes de examinarmos um pouco o texto, vamos notar uma coisa bem interessante aqui, que nas questões de historiadores, vários historiadores antigos, existem também várias obras de artes, inclusive se você for olhar no Google um exemplo de Jonas e essa criatura, você vai ver uma coisa bem diferente de uma baleia, né? Existem várias obras de artes e análises de alguns pensadores bastante reconhecidos, sugerindo que Jonas não foi engolido por uma baleia, como normalmente se diz em comentários modernos, mas a história e a arqueologia indicam que a audiência de Senhor Jesus, quando Jesus se refere à história de Jonas em Mateus capítulo 12, o entendimento do povo quando Jesus está falando sobre a história de Jonas, era de uma criatura bem única, né? O uso aqui é o uso da palavra grego ketos, que significa praticamente uma serpente ou um dragão. Então é bem possível que Jonas tenha sido engolido por uma criatura semelhante ao Leviatã, que vemos no livro de Jó. O dragão ou uma grande serpente, não se esqueça que eu falei que no início que Jonas está se tratando, ele é um novo Adão. O livro de Jonas é como se fosse uma nova criação, e por isso você vai ver várias referências sobre o mar, sobre essas criaturas, e o livro vai concluir também com várias criaturas aqui. Mesmo quando os tradutores da Bíblia traduzem o termo hebraico Tanaim, com baleia, né? Eles estão pressupondo algo que o texto não justifica. A raiz significa literalmente dragão ou monstro marinho. Vocês conhecem aquela música de John Lennon, Yellow Submarine? Conhece aquela? O submarino marítimo. Então, mesmo que vocês não estejam convencidos pelo esse argumento aqui, essa questão ainda vai entrar. Se essa criatura serpentina engoliu Jonas, será que Deus manteve Jonas vivo no ventre dessa criatura por 3 dias e 3 noites de modo sobrenatural? Ou será, outra pergunta que também entra nesse tema de Jonas, ou será que Jonas mesmo morreu durante esse período aqui? E essa pergunta surge por várias razões. Claro que a primeira razão é que Jesus usa a história de Jonas como um exemplo da sua própria morte. Jesus, claro, como pessoas ortodoxas, vamos declarar que Jesus morreu literalmente. E na minha opinião não faz sentido a analogia de Jonas morrer de uma forma figurativa ou de uma forma espiritual. O que precisamos entender é o cenário do capítulo 2 aqui, né? Onde ocorre o arrependimento de Jonas aqui. O capítulo começa com Jonas no ventre da criatura. Ele se arrepende, mas logo depois ele é descrito como estando em Sheol. Em Sheol. Então, o que temos aqui de fato, Sheol, ou essa criatura, esse serpente aqui, que no Velho Testamento o serpente sempre é um sinal da morte, é um animal da morte, uma criatura da morte. Essa é uma questão interessante aqui. A Bíblia está dizendo que a experiência de estar dentro da criatura, ele faz essa conexão, que a experiência de estar dentro da criatura é a mesma experiência de estar em Sheol. É como se estar dentro da criatura fosse como essa sua própria morte. E no versículo 6 de capítulo 2, Jonas diz que Yahvé não vai abandonar sua alma no Sheol. E a intenção desse versículo aqui é dizer que Deus vai reviver Jonas. Agora, uma solução temporária para
essa situação aqui é que parece que, se você analisar a linguagem do texto, chegamos à conclusão que Jonas, na minha opinião, realmente morreu. Ou seja, o seu corpo permaneceu dentro do grande peixe por 3 dias e 3 noites, da mesma forma que o corpo de Jesus permaneceu em 3 dias e 3 noites. Mas a sua alma, Jonas diz, foi para o Sheol, assim como o corpo de Jesus permaneceu no sepulcro, mas a sua alma foi para Sheol. E Sheol significa sempre o lugar dos mortos. Isso é claro no versículo 6 de Jonas, onde Jonas declara que Deus o trouxe de volta da cova. E a palavra cova, em capítulo 2, versículo 6, é a mesma raiz usada no contexto de Jesus, quando se afirma que seu corpo não viu corrupção. Então vamos concluir aqui de uma forma concreta aqui. O seu corpo não foi parcialmente dissolvido ou danificado. O corpo de Jonas foi preservado da corrupção que inevitavelmente ocorreria dentro de uma criatura marinha. Mas a questão agora se refere a esta gloriosa oração proferida por Jonas. E o que eu acho interessante é sempre falar que os profetas de Israel foram treinados no catecismo de Israel. Foram treinados na religião de Israel. Então é muito possível que os profetas de Israel conheciam e teriam memorizados todos os 150 salmos do Velho Testamento. E a questão que se refere agora é essa oração proferida por Jonas. É muito difícil você concluir que Jonas é difícil você concluir que Jonas era um teólogo ortodoxo. Ele era um teólogo ortodoxo, ele entendia a linguagem hebraica, ele entendia os cânticos de Israel. E nós entendemos aqui que quando chegamos no capítulo 2, e esse uso da linguagem de Sheol, que Jonas compõe um salmo perfeito. Na verdade é que Jonas, nesse salmo, que no nosso livro, nossa Bíblia em português, são 10 versículos. E nesse salmo que Jonas canta, que é um salmo, um cântico, é um dos grandes cânticos do Antigo Testamento, Jonas tira partes de 20 salmos e ele coloca nessa coleção em um salmo só. Você precisa ter uma memória incrível, você precisa entender, você precisa cantar os salmos de Deus para você poder compor um salmo tão perfeito que tira de fragmentos de 20 salmos e compõe nesse salmo aqui. Esse é o salmo que Jonas canta aqui. Vamos falar um pouco sobre o Sheol e qual é o sentido de Sheol na cultura e na teologia hebraica aqui. Nenhum judeu desejava ir para Sheol, pois o enxergava com razão. Sheol era um lugar terrível, era uma espécie de terra das sombras. A morte era um inimigo temido porque arrancava o homem da terra dos viventes aqui. A morte retirava o homem da sua família, a morte retirava o homem da sua comunidade, os lugares onde as bênçãos de Deus se manifestavam. A morte tirava tudo isso do ser humano. Esse é o pensamento hebraico. Mas no pensamento grego, o Sheol, ou Hades, como chamavam, era o destino final de uma pessoa ao morrer. Para os gregos, Sheol, ou Hades, era a grande esperança da alma. E para os gregos, o que era importante era se livrar do corpo. Se livrar da prisão do corpo e viver para sempre como uma alma desencarnada. Para o grego não havia esperança da ressurreição. Isso é importante. Mas a esperança judaica, a esperança de Jonas, é totalmente diferente da esperança da filosofia grega. Porque é uma filosofia plenamente terrena. A esperança judaica é plenamente terrena, absolutamente corpórea. É por isso que uma descida ao Sheol era tão indesejável ao profeta Jonas. Porque a morte e a desencarnação eram inimigas, porque arrancavam o homem da boa criação de Deus. A esperança do judeu, e consequentemente a nossa esperança como cristão,
não é de perder o corpo na morte, mas a nossa esperança é de rever, da ressurreição e da restauração do nosso corpo na nova terra e nos novos céus. Então, quando Jonas fala sobre descer ao Sheol, nós devemos entender isso como uma experiência extremamente indesejável, desagradável, mesmo que seja temporária aqui. Não se trata de sonhar em ir para o céu depois da morte. Antes, este é o pior pesadelo de Jonas, razão pela qual penso que Jonas morreu literalmente aqui. Aquela criatura marinha é o túmulo de Jonas, é o túmulo de Jonas. Mas se o ventre do peixe é morte para Jonas, então sair do peixe significa ressurreição para Jonas, entendeu? Se o ventre do peixe é morte para Jonas, sair do peixe significa ressurreição para Jonas. Quando Jonas sai do peixe, ele está sendo... A sua expulsão do peixe é o seu retorno à terra dos viventes aqui. Então, desse modo, nessa história, ele vai ao Sheol, lá embaixo, ele vai ao Sheol e retorna, ou poderíamos dizer, ele vai ao inferno e retorna. Jonas adentra ao Sheol, mas as portas do inferno não prevaleceram contra ele por muito tempo, porque Jonas é trazido de volta à terra. Deus traz Jonas de volta à terra. O Senhor arrombou aquelas portas e Jonas finalmente retornou da terra, da nova terra. E esta oração aqui, vemos Jonas nessa oração aqui, ele está trazendo salmos de lamentos aqui. Ele está compondo um salmo perfeito, né? Ele está refletindo sobre o seu sofrimento aqui. É um salmo de lamento, é um salmo de adoração de alguém que passa por uma experiência da morte real, alguém que experimentou um sofrimento real. É um salmo de um sacerdote que estava perdido em Israel, que perdeu toda a sua esperança. É um sacerdote que confiou nos seus planos e agora ele se entrega completamente aos planos de Yahvé. E como eu falei, Jonas usa fragmentos de 20 salmos para compor este salmo. Então esse salmo aqui, podemos dizer que esse salmo, podemos definir esse salmo como um salmo de libertação ou um salmo de ressurreição. Ele está imerso na linguagem dos salmos, completamente imersos na linguagem dos salmos. O que acontece com você no meio do sofrimento? O que é que sai da sua boca? Quais os salmos que saem da sua boca? Esses salmos se tratam e são ligados à linguagem da criação. Nesta oração, a criação parece estar desfeita aqui. Esse livro, queridos, esse livro é uma lição sobre a compaixão de Deus. E Jonas vai aprender isso novamente no capítulo 4. Mas aqui no capítulo 2, ele declara essa mensagem central das Escrituras. A mensagem que foi sempre central na reforma protestante aqui. Em versículo 9, a salvação pertence a quem? Pertence a Deus. Deus é o doador, Deus é o libertador, Deus é o sustentador, Deus é o Deus misericordioso, Ele é o Deus compassivo que deseja ver todos os homens chegarem ao arrependimento. E no exato momento quando Jonas faz essa declaração em 2:9, nesse exato momento, quando Jonas declara que Deus é o autor da salvação, quando ele sai do vale da sombra da morte, e ainda temos forças suficientes para declarar, quando ele declara, ao Senhor pertence a salvação, veja o que acontece aqui em versículo 10, e o Senhor falou à criatura, à serpente, ao dragão, e este vomitou Jonas na terra. Jonas agora experimenta a ressurreição. Assim que Jonas proclama a salvação de Deus, houve um efeito imediato aqui. Ele foi livrado da morte. E às vezes esse livramento aqui leva à terra dos vivos, às vezes à nova terra. Nós podemos até olhar na história dos mártires da igreja, nós vemos esse padrão dos mártires, né? Eles oram, eles louvam a Deus antes da morte, e Deus os leva diretamente àquela terra celestial.
entrando no descanso eterno. Mas para a maioria dos cristãos, porém, Deus nos leva à terra seca dos vivos, que simboliza um novo começo. Deus nos traz, depois do sofrimento, depois daquela morte, Deus nos traz a um novo começo. E isso é exatamente o que vai acontecer na história de Jonas, quando você começa no capítulo 3. Jonas vai entrar numa nova missão, ele vai ter uma oportunidade de entrar no seu próprio chamado, de aceitar o seu nome como missionário, como embaixador de Yahvé para as nações. Ele aprendeu, como nós, seres humanos aqui, ele aprendeu mais na experiência da morte, que talvez em todos os seus anos como pastor. Jonas é vomitado do túmulo porque a fidelidade através da dor cria essa nova oportunidade, esse novo começo aqui. Ele é vomitado do túmulo porque sua fidelidade é testada não somente na vida, mas também perante e diante a morte. Ele precisa agora, Jonas precisa de um novo começo para abraçar seu chamado profético, para assumir sua missão. Ele precisa de ser a pomba da verdade, aquele que traz a verdade ao povo gentio. E quando Jonas é lançado a essa terra seca aqui, ele coloca, como eu falei, ele veste aquele clerical metafórico aqui, né? Ele tem uma mensagem a proclamar. E a mensagem é bem curta, como a mesma mensagem curta que ele proclamou aos marinheiros, né? A Bíblia diz: Jonas começou a percorrer a cidade caminho de um dia e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. 6 palavras em hebreu. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Aqui entramos então em águas teológicas profundas aqui. Tratamos da questão de profecia, uma questão bem interessante discutida por teólogos dos Estados Unidos, essa questão de qual é o significado de profecia. E a razão pela qual essa profecia é tão estranha para nós é porque Jonas afirma que Nínive será destruída em 40 dias, mas todos nós sabemos que Nínive não foi destruído. E assim os céticos argumentam, né? Aqui está um exemplo de uma falsa profecia que não se cumpriu porque a palavra de Deus falha. Então, como é que nós devemos entender essa questão de profecia? Que eu acho que quando entendermos essa questão, esse tema de profecia, vamos ter um melhor entendimento das Escrituras do Antigo Testamento. A questão é, será que Deus não sabe o futuro? Ou será que Jonas está enganando o povo aqui? Não, nenhuma dessas questões aqui. Nós devemos lembrar que na Bíblia, profecia não é apenas prever o que vai acontecer no futuro. Não. Às vezes, claro que envolve a questão da previsão aqui. Mas geralmente profecia, ou a pregação, ou a proclamação são atos ligados ao pacto, à aliança. E devem ser entendidos em relação à condição espiritual do povo de Deus, aqueles que estão escutando a profecia. Elas mostram a realidade espiritual que existe entre as pessoas naquele momento. Quando Deus, através dos seus profetas, faz uma profecia, é para indicar qual é a situação espiritual do seu povo. E aqui, o que está implícito aqui é que Nínive será certamente destruída em 40 dias, se não se arrepender e se não se mudar de atitude aqui. Mas do outro lado, em termos da aliança, em termos da profecia, a questão condicional, se Nínive se arrepender, a profecia vai trazer uma resposta do povo. Se Nínive se arrepender, então a cidade não será mais destruída. Então, profecia não é somente a previsão do futuro, mas é colocar ao meio de todos essa questão moral, a questão da obediência ou da desobediência. Essa é a natureza da profecia aqui. Quando Deus declara que vai fazer tal ou tal coisa, significa que o fará se o povo continuar a viver em desobediência e não mostrar nenhum sinal de vida espiritual. Então, o julgamento vai acontecer se o povo de Nínive não se arrepender. Essa é a natureza da profecia. E a resposta do povo, vocês sabem, no capítulo 3, a resposta do povo é unânime, né? Muito semelhante à resposta dos marinheiros do navio. Inclusive, é a mesma linguagem usada nessas duas situações aqui. Versículo 5, os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor.
a gente pode dizer que isso aqui, com certeza, é o maior avivamento gentil de todos os tempos. Todos se arrependeram. Todos. Do mais velho ao mais novo. Todos. E o que vemos aqui é mais um caso desse tema simbólico aqui, que vemos em todo o Antigo Testamento, com certeza do Novo, mas já no Antigo Testamento. É o tema da morte e ressurreição que Jonas havia experimentado, né? É semelhante, como nós dizemos como na tradição reformada, é semelhante à teologia do batismo que nós usamos na tradição litúrgica, na nossa denominação. No batismo, você passa pela morte e você é ressuscitado no batismo. E da mesma forma, os ninivitas passam pela morte do arrependimento e logo eles são renovados, ressuscitados através do arrependimento. No batismo você é tragado para a morte e você é vomitado para a ressurreição. Aqui os ninivitas são tragados pela morte do arrependimento e imediatamente eles são renovados, todos se arrependeram. Agora veja a linguagem simbólica aqui, que geralmente, como disse no início, os comentários não querem dar atenção a esses detalhes. Mas todos os detalhes são inspirados pelo Espírito Santo, não é? Então, todos os detalhes das Santas Escrituras são importantes para o nosso conhecimento. Veja em 3:6 aqui. Quando esta notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. Dá para sentir o gosto amargo da morte aqui nessa descrição? O rei de Nínive nos dá um exemplo de arrependimento aqui, a mostrar essa realidade ao seu povo por meio dessas ações concretas. Não são ações espirituais, não são ações internas ou piedosas, são ações concretas e externas. Ele poderia ter dito simplesmente: agora todo mundo vai se arrepender hoje. Isso é o que o profeta diz, a profecia. Mas em vez de simplesmente pedir ao povo para se arrepender, o que é que ele faz? Ele torna o arrependimento de uma forma ritual. Ele foi sempre visto como um Deus. Ele é praticamente o faraó do Egito, né? Ele é um filho de Deus no antigo mundo aqui. E o rei de Nínive agora, o rei mais poderoso do antigo mundo, o rei mais violento, o rei de Nínive começou a desfazer essas ideias pagãs com gestos litúrgicos bem simples. O que é que ele faz aqui em capítulo 3? Ele se levanta, ele faz uma proclamação. Um dos primeiros sinais simbólicos é remover a sua veste, dizendo, o que é que ele está dizendo com isso? Quando ele remove a sua veste, o que ele está dizendo? Ele está dizendo: eu sou como vocês. Eu preciso da mesma graça que vocês precisam. Eu não sou superior a vocês. O arrependimento nos coloca na mesma situação. No Velho Testamento, o rei, ele se veste em glória. Nós vemos isso também na grande transfiguração do capítulo em Mateus. O rei é vestido em glória, ele é vestido em luz, ele é vestido em branco. Mas quando um rei perde a sua glória, o seu brilho se apaga. O rei aqui vai remover a sua veste porque ele foi desfeito. Da mesma forma que o profeta Isaías foi desfeito, em Isaías capítulo 6, o rei está sendo desfeito aqui. Adão, o primeiro Adão, ele perdeu a sua glória. E o que foi que ele fez? O primeiro Adão, quando ele perdeu a sua glória, em Gênesis capítulo 3, quando ele perdeu a sua glória, ele tentou fazer novas vestes, a sua própria imagem. Mas aqui o rei sabe que sua glória está perdida, fora da graça de Deus. E tem mais um símbolo aqui que ele usa, que é o símbolo final que ele oferece. Ele se senta sobre as cinzas. Agora, imagine um rei conhecido em todo o mundo pelas suas riquezas, conhecido pelo seu luxo.
Agora ele se senta sobre cinzas. E no Velho Testamento as cinzas se referem à morte. E quando você considera toda essa imagem aqui, eu pergunto, o que é que está acontecendo aqui? O que vemos aqui é que o rei está revivendo, diante de todos, a queda da criação em Gênesis capítulo 3, a queda de Adão. Como Adão foi despido e veio do pó da terra, assim é com o rei de Nínive. Você lembra do capítulo 3 de Gênesis? Diz assim: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pós te tornarás. O rei se senta. Nós usamos essa tradução, a nossa denominação também, traduções litúrgicas que usam essa linguagem em funerais, usando a linguagem de Salmos, capítulo 113. Levanta o pobre do pó e do monturo levanta o necessitado. E Jonas nos dá essa proclamação do rei. O rei faz a proclamação, ele entra nessa história litúrgica, ele quer entrar na mesma história de Israel. Ele sabe que Israel está nessa história litúrgica há muito tempo. E ele sabe também que a única forma que Nínive vai ser salva é se Nínive entrar na história de Israel, na história do Deus de Israel. E o texto diz que o povo, quando o rei fez essa proclamação, o texto nos diz que todos se vestiram de pano de saco, sentaram sobre as cinzas e jejuaram. Todos os três símbolos e são sinais da morte. O pano de saco é usado no lamento e no pranto pelos mortos, ou em razão do pecado. As cinzas, como eu falei, que é símbolo da morte também. Eles são aquilo que resta no final de um sacrifício. Quando o sacrifício é consumido, o que é que resta? As cinzas. E o ritual final é o jejum, né? Que também é um sinal de mortificação. E quando Jesus entra nos evangelhos, quando ele surge como ele é o novo Jonas, os líderes religiosos do primeiro século já haviam corrompido todos esses rituais. Agora os líderes religiosos do primeiro século estavam usando esses rituais de formas egoístas. E Jesus, o que é que ele faz? Ele repreende severamente esses líderes religiosos. Porque ao invés de o jejum ser usado como sinal de humildade, os fariseus agora estão usando como exibição pública da sua própria piedade. E aqui vemos que o rei dando o exemplo aqui. E o povo reage da forma que você espera. Os ninivitas deliberadamente seguem o mesmo caminho e agora eles se colocam na mesma experiência simbólica da morte. Se o meu rei morreu, eu também vou morrer pelo meu rei. Se o meu rei ressuscitou, eu também serei ressuscitado como o meu rei. Se o meu rei está fazendo isso, se o meu rei está entrando nessa liturgia, com certeza eu também entrarei nessa liturgia. Se o meu rei canta os salmos, eu também cantarei. É incrível que o cristão moderno pensa que rituais, liturgia e símbolos não têm nenhum propósito. Aí quando o mundo pagão começa a usar símbolos com propósito, eles dizem, não, você não pode usar esse símbolo. Mas a dificuldade do cristão moderno evangélico é que eles não têm os seus próprios símbolos. E a Bíblia nos oferece esses símbolos. A Bíblia nos oferece essa tipologia. A Bíblia nos oferece essa liturgia aqui. E as pessoas abraçaram esses rituais simbólicos aqui. Porque eles sabiam, se a não ser que eles entrem nessa história litúrgica, eles vão morrer. Eles serão destruídos. Eles serão destruídos. E quando o povo finalmente se arrepende, nós vemos a reação de Jonas à misericórdia de Deus aqui. A reação de Jonas, capítulo 4, é um pouco estranho. Ele tinha um assento na primeira fila, não é? Assistindo Deus mudar o coração do rei de Nínive, assistindo Deus mudar o coração do povo de Nínive. Israel havia sido escolhido por Deus para ser um exemplo para as nações, mas naquele momento não estava agindo como deveria. Nínive se comportava como ninivitas,
enquanto Israel não se comportava como israelitas. E por isso faz sentido que Jonas estivesse naturalmente amedrontado aqui. Ele sabia, Jonas entendia que Deus poderia tão facilmente salvar Nínive quanto destruir o seu próprio povo. Jonas, aqui no capítulo 4, agora no fim do capítulo 4, no fim desse livro, Jonas agora está lutando contra a sua própria teologia. A própria teologia que ele aprendeu no Catecismo de Israel. Jonas está lutando contra a sua própria teologia. Porque ele sabe intelectualmente, ele sabe na sua cabeça que Deus é tardio em irar-se e abundante em misericórdia, mas isso não penetra o seu coração. Jonas é irracional em seu pensamento. Por quê? Porque o pecado faz Jonas um profeta estúpido. Mas há outro ato simbólico na história aqui. Veja onde é que Jonas se assenta no final do livro. Ele se assenta a oriente da cidade, né? E aqui Deus lhe concede um abrigo natural e agradável para protegê-lo do calor da cidade. Jonas parece, naquele momento, ele parece extremamente contente. Pode Deus prover salvação do calor? Claro que sim. E essa é a lição que vemos no fim de Jonas aqui. Deus é o Deus que salva. Ele é o Deus que salva do julgamento. Então Deus ensina a Jonas uma segunda lição na manhã seguinte. Na noite anterior, Jonas está muito contente, ele está protegindo. Mas agora o versículo 7 diz: mas no dia seguinte, ao amanhecer, Deus enviou um verme que atacou a planta e ela secou. Quando o sol nasceu, Deus fez soprar um vento leste muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que ele quase desmaiou. Essa questão da morte aparece várias vezes no livro de Jonas. Jonas se sentia vivo e renovado, mas então o seu prazer simplesmente desaparece aqui. Por quê? Porque o seu abrigo desmorona. Deus envia um vento do Oriente para ensinar a Jonas uma lição. Essa lição bate forte na sua cabeça através do sol aqui. E essa é a lição. A primeira lição é que Deus salva do julgamento. E a segunda lição é que Deus dá e Deus tira. Deus prospera e Deus destrói. Deus transmitiu sua mensagem porque Jonas não gostou nada da lição. Veja a lição do versículo 9 aqui. 4:9. Então Deus perguntou a Jonas: você acha que é razoável essa sua raiva por causa da planta? E Jonas respondeu: é tão razoável que até quero morrer. Jonas é muito parecido com nós. É razoável a minha ira, até a morte. O que é que vamos fazer? A gente poderia passar muito tempo analisando aqui a ira, a frustração de Jonas como profeta. Jonas era humano, mas é isso que realmente importa aqui. Precisamos entender que Deus não reprova a ira de Jonas. Em outras palavras, Deus não condena Jonas por sua ira. Deus não diz: Jonas, a tua ira é tão absurda que nunca mais falarei contigo. Pelo contrário, Deus argumenta com Jonas por meio de sua ira. Porque quando o Senhor, queridos, quando o Senhor nos ensina uma lição, Ele já sabe que nós somos irracionais. Ele já sabe que somos estúpidos através do pecado. E é exatamente por isso que Ele começa a nos ensinar a lição desde o princípio. É por isso que Ele batiza você para um nome, para uma missão. Deus sabe que essas declarações exageradas do seu profeta mostram que a frustração de Jonas com a situação é tão grande que ele simplesmente não consegue suportar. Jonas adora o seu povo, ele sabe o que vai acontecer. Jonas não está prestes a lançar-se do princípio ou do pináculo da cidade. Jonas está prestes agora a lançar-se sobre a misericórdia de Deus. Mas Deus precisa conduzi-lo até aquele momento. Porque se você vai saltar em desespero hoje, você não pode se saltar à morte, mas se saltar para a vida. E Deus é a vida. E veja aqui no fim, versículo 10. E o Senhor disse: você tem compaixão da planta que não lhe custou nenhum trabalho, você não a fez crescer. Numa noite ela nasceu e na noite seguinte desapareceu.
Esse tema que eu falei antes é bem interessante no livro de Jonas. Jonas fala muito desses temas de dormir, de ser despertado, de viver e de morrer. E aqui é como se ele estivesse pedindo mais uma vez: por favor, me leve à morte. Olha, eu gostaria de ir mais uma vez à ventre do dragão, mais uma vez, e aprender tudo que eu aprendi no capítulo 2. Envia-me mais uma vez ao Sheol, Deus. E talvez Jonas está pedindo aqui uma segunda morte. E a verdade é que não se chega a uma nova visão sem morrer para a antiga. Você só pode aprender algo novo, você só pode entrar nos novos caminhos de Deus quando você morrer para os velhos caminhos que você sofreu. Mas seja como for, notem aqui que Jonas, depois desse discurso aqui, depois dessa conversa que Jonas teve com Deus, veja que agora até o fim do livro, Jonas não diz mais nada. Ele não diz mais nada. No capítulo 1, a Bíblia abre com a palavra do Senhor vindo a Jonas. E agora no capítulo 4, no fim, o livro fecha do mesmo jeito, com a palavra de Deus vindo a Jonas. Nós podemos gritar, nós podemos reclamar, nós podemos falar de uma forma irracional, de uma forma irada, de uma forma exagerada, mas a verdade é que sempre é Deus quem tem a primeira e a última palavra das nossas vidas. Sempre. Sempre. E agora, Jonas ousa dizer que Nínive não merece o afeto e o favor do Senhor. Versículo 11. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Perceberam aqui? Tudo que Israel era antes de Deus salvá-lo é exatamente o que Nínive é agora. Eles também têm pessoas e gado. Eles também eram ignorantes quanto às leis e à graça de Deus. Tão ignorantes, de fato, que eles não sabiam nem sequer distinguir a mão direita da esquerda. Como se eles não soubessem o que é adultério, não soubessem o que é roubo, não soubessem a cobiça, não entendessem a natureza do pecado. Então a pergunta é bem clara: Deus não deveria ter compaixão neles? Se Deus teve compaixão ao seu povo, Jonas. E essa aqui é a ênfase missiológica do livro. Jonas era para ser uma pomba de verdade. Um embaixador que pregava a verdade ao povo, às nações. E o que Deus está fazendo, reestruturando toda essa ordem de criação aqui. E o silêncio de Jonas não é um silêncio porque Jonas não entende a mensagem, mas é um silêncio de alguém que agora entende e não tem mais nada para falar nessa situação. Ele entende que o futuro terá a inclusão dos gentios na oliveira e na restauração de toda a criação do Jonas maior, Jesus Cristo. A pomba foi enviada aos gentios. E ela se tornou uma embaixadora da verdade. E o caminho para Jonas foi um caminho cheio de dificuldades, do início ao fim. Mas a pomba finalmente encontrou a terra seca. Ela reclama, ela sofre, ela morre, ela é cercada de espinhos e cardos. Mas no fim, Deus promete uma nova criação. Uma nova criação. E nessa nova criação, uma criação bem melhor da primeira criação que falhou na queda. Essa nova criação nunca falhará. Porque essa nova criação não é através de um outro Jonas, mas é através do grande e do maior Jonas, Jesus Cristo. E nessa nova criação, todos os viventes reinarão com o novo Adão, Jesus Cristo, o grande Jonas, o grande Filho da verdade. Amém. Vamos orar. Nosso Pai, nós te agradecemos pela mensagem do seu profeta Jonas. Nós te agradecemos porque, através do seu poder, sua misericórdia, o Deus triuno nos coloca numa nova criação e nós agora somos uma nova criação em Jesus Cristo.
Nós agora somos embaixadores da verdade. Nós agora somos Jonas, indo para todas as partes das nossas vidas, desse mundo aqui, pregando a mensagem do Deus que adora restaurar o seu povo, que adora ressuscitar o seu povo, que adora mostrar compaixão ao seu povo. Para a glória de Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus. Amém.